Eles caíram. Fala galera do Magia Nerd, eu sou o Fernando Legião e hoje nós vamos comentar sobre os 30 anos de Curtindo a Vida Doidado. Ferris Bueller Day Off estreou no dia 11 de junho de 1986 e está completando 30 anos de um clássico do cinema dos anos 80, um clássico da Sessão da Tarde, repetiu muito entre os anos 80 e 90 na Sessão da Tarde, e quem viveu essa época sabe que é um filme que tem uma nostalgia muito grande para muitas gerações que pegaram o final dos anos 80 e toda a primeira metade dos anos 90, onde a Sessão da Tarde tinha muitos filmes bons, passavam quase todos os clássicos do cinema que você possa imaginar, e não tinha aquele negócio de censura, de esse filme pode, esse filme não pode. Passavam os filmes quase que todos na íntegra, assim, muitos cortes, e era muito legal. E o que eu fiz para comemorar esses 30 anos de Curtindo a Vida Doidado? Eu separei uma listinha aqui para recomendar para vocês. Se vocês conhecerem esses filmes, vocês comentem aí e falem, pô, também gosto, me amarro nesses filmes. Se vocês não conhecerem, vocês podem dar uma olhada, que são filmes muito legais, fizeram parte da minha infância e adolescência, e eu gosto muito, e eu quero saber o que vocês acham aí, vocês, na Sessão da Tarde. Então, primeiramente, falando dessa obra-prima que é o Curtindo a Vida Doidado, é um filme que fala bem com a juventude, fala dos anseios de tirar um dia para matar a aula, deixar os pais de lado e ir curtir com os amigos, ir no cinema, ir no teatro, ir no estádio ver um grande jogo, curtir literalmente o dia, porque qual é a grande mensagem de Curtindo a Vida Doidado? Porque se você ficar parado aí, e hoje em dia a gente fica muito mais parado que antigamente, a vida passa e você nem vê. Então é muito importante você parar algumas horas e curtir, e enxergar a vida passando, agarrar a vida com as mãos. E, pô, isso é muito legal, é um espírito muito jovem. E quem nunca sonhou em cantar em praça pública no meio do desfile? Cara, é uma coisa muito louca, chega a ser até meio fantasioso, mas é um filme muito maneiro. E o segundo filme que eu vou indicar, que eu vou falar que é um dos faz parte da história da Sessão da Tarde para comigo, é Conta Comigo. É um filme, meio que um drama, assim, um filme de rito de passagem, que vão tentar encontrar um corpo de um adolescente que morreu num lugar remoto, e eles vão ali, eles meio que apostam a corrida entre esses 4, 5 garotos, com um outro grupo também de garotos mais velhos que querem ver um corpo. Isso é um filme de época, então não era um filme numa época de internet, não era uma coisa assim, dentro de uma cidadezinha pequena, uma criança morta é um acontecimento. Então é isso que eu falei, às vezes é uma história que parece boba, um bom roteiro faz a história ganhar outro peso. É um filme muito bom, assim, ele não é dramático, ele é um filme sério, ele tem seus momentos divertidos, mas é um filme sério, porque Conta Comigo pode ser considerado um drama e um filme de passagem. Outro filme que eu gosto muito, agora voltando mais pro lado da aventura e da fantasia e ficção também, é O Enigma da Pirâmide, que é considerado um dos primeiros filmes com computação gráfica, que conta a história de um possível primeiro encontro do Dr. Watson e do nosso querido detetive Sherlock Holmes. É um filme incrível, eu tenho quase certeza, não lembro agora, mas a direção acho que é do Steven Spielberg, ou produção, não lembro com certeza, mas eu acho que é isso, assim, O Enigma da Pirâmide, filmaço, gente, é muito bom, muito bem produzido, é um filme que vai despertando seu interesse, é um filme de mistério, né? É um suspensezinho adolescente muito bom. Aí o próximo filme que eu vou falar pra vocês é O Último Guerreiro das Estrelas. Você não pode imaginar
aonde uma máquina de arcade pode te levar. E isso nos anos 80 muito mais. Hoje em dia nem tanto, né? Aqueles fliperamas, hoje em dia todo mundo tem console. Mas essa é a premissa da história. De um arcade, um jovem que é o cara que bate o recorde na máquina de navezinha vai parar num lugar muito distante, numa aventura estelar muito maneira. Isso pegando a onda do Star Wars, na época dos anos 80 estava muito em moda. E é um filmezinho muito legal, divertido, é uma comédia espacial muito legal, com aventura, muito maneiro. O Último Guerreiro das Estrelas, quem não viu, veja. Quem viu, fala aí, que eu gosto muito desse filme, é muito divertido. Agora outro do John Hughes, eu acho sensacional esse filme. O que faz dois nerds com dinheiro presos numa casa, quando os pais de um dos garotos vão viajar presos numa mansão? E você só tem um computador de última geração dos anos 80. Ah, vamos criar uma mulher perfeita. E daí sai a premissa do filme Mulher Nota 1000. Nossa, gente, o filme é muito divertido. Cara, você criar uma mulher perfeita dentro de casa, no computador, eu acho que na época dos anos 80 era o sonho de todo nerd. E comunica bem com a juventude os dilemas dos dois personagens principais, com a supermodelo que faz a Mulher Nota 1000 do filme. É muito maneiro. E tem a participação também nesse filme do Robert Downey Jr. Ele faz uma pontazinha como um dos caras descolados do filme. Isso, começo de carreira, novinho ainda. Aí eu nem falei, né? No Curtindo a Vida Doidada aparece o Martin no finalzinho do filme. E são filmes que de outra época que estavam começando, atores dessa geração agora que já são cascudos, né? Estavam começando aí, estavam fazendo ponto. E Mulher Nota 1000, cara, é um filme sensacional, é muito divertido, é uma coisa bem louca, tem muita fantasia dentro da história. E fala muito sobre as inseguranças adolescentes, ainda mais em questão de relacionamento. E é muito maneiro. Se você puder ver, veja. Se você já viu, fala aí se você gosta, se não gosta do filme. Outro filme que marcou bastante, esse daí é um dos grandes exemplos de roteiro simples, de uma coisinha, premissa simples, mas de uma história muito bem contada que, cara, todos os meus amigos se amarram nesse filme, que é Te Pego Lá Fora. Imagina um garoto, aluno exemplo da escola, sendo ameaçado por um bad boy novo na escola, que vai chegar assim, tipo assim, por acidente você toca nele e ele fala: te pego lá fora. Isso no começo da aula. E você tem até o final da aula, final do dia, para evitar ser massacrado por esse bad boy. Cara, é uma premissa muito simples, mas é uma história muito divertida. São várias situações que esse aluno passa até o final. O filme é muito bom, é muito divertido. Só de falar da vontade de ver. Te Pego Lá Fora, e é muita história muito bem contada. O relógio parece que é um personagem à parte, porque toda vez que o aluno olha no relógio lá, tentando fazer alguma coisa, é muito divertido. Se você viu, conhece, já viveu essa época, fala aí o que você acha desse filme. E se você não viu, vá ver, gente. É muito bom Te Pego Lá Fora. É um filme simples, não depende de nenhum efeito especial. Então eu acho que é impossível esse filme estar datado, porque é uma coisa que todo jovem passa. Ou você é o grandão, ou você é o cara que apanha. Mas geralmente é um filme que dá para se identificar, porque tem vários estereótipos de jovens dentro da escola. E é muito legal. Te Pego Lá Fora é um filmaço. O próximo também fala muito sobre essa questão dos adolescentes, de relacionamento, que é Namorada de Aluguel. Namorada de Aluguel é um filme de um aluno exemplo, que trabalha, aluno pobre, mas que tem suas economias ali que ele está juntando para comprar uma coisinha para ele, mas ele é totalmente invisível dentro da escola, e por uma coincidência ele vê uma possibilidade de aparecer
quando a menina mais popular da escola quer comprar um vestido que ela usou da mãe dela sem a mãe saber e detonou, e ela quer recomprar o vestido e ela não tem dinheiro para comprar um vestido igual. Aí o que ele faz? Ó, você finge ser minha namorada que eu te dou dinheiro. Então, é a premissa do filme, é bem simples e a história é muito maneira. Ele vira um cara popular na escola. Gente, a maioria desses filmes dos anos 80 são movidos ao que a gente chama hoje de bullying, separação de tribos nas escolas. Então, se você parar para pensar, hoje em dia esses filmes provavelmente não seriam feitos porque seriam antiéticos e falariam de coisas que hoje são tabus, mas que esse Namorado de Aluguel é outro filme que fala dessa vivência de escola, dessa vivência de classes de escola, de ser o popular. Muitos filmes dos anos 80 tem isso do cara querer ser o mais popular da escola ou ter confronto sempre com o cara mais popular da escola ou a garota. E isso reflete nos dias de hoje. Até hoje isso ainda tem reflexos dentro das escolas, tanto lá fora quanto aqui de um jeito diferente, mas sempre tem aquele grupinho que é mais escolar, o grupinho dos nerds, o grupinho dos esquisitos. Isso em toda escola tem, isso faz parte da vida de todo mundo, eu acho a coisa mais saudável do mundo. Agora vamos lá pro próximo filme, que também é um filme sobre escola, que é quase igual aos outros. É uma menina que se passa por garoto para fazer uma matéria para jornalística para o colégio dela de fato. E daquela época já tinha toda essa uma menina que se passa por menino para fazer uma matéria, se apaixona por um amigo, que é uma história bem divertida. É um filme que passava na sessão da tarde direto e, cara, tem personagens muito carismáticos. É um filme bem legal. Eu espero que vocês gostem, se vocês verem. Se vocês já viram, fala aí o que vocês acham, que esse quase igual aos outros não é famosão assim. Acho que é um dos menos famosos dessa lista. Mas passava muito na sessão da tarde. E agora tem outro também. Eu peguei bastante filmes nessa questão de escola, nesse quesito adolescente, juventude e conflitos sociais, conflitos de relacionamento, que é uma trama que vem desde Curtindo Adoidado para os outros filmes. E o próximo filme que eu vou falar nessa lista é A Vingança dos Nerds. Por que os nerds não podem ter sua fraternidade, a lambda, lambda, lambda? Hoje em dia, se você vê o Jovem Nerd falando lambda, 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 nerd, é por causa dos Jovem Nerd, é por causa da Vingança dos Nerds, provavelmente. Não sei se é por isso, gente, mas que a fraternidade do filme deles que eles queriam montar era a Trilambda, a lambda, lambda, lambda. Aí por isso que provavelmente é por isso que o Jovem Nerd fala lambda, 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 nerd. que era a fraternidade dos nerds desse filme, A Vingança dos Nerds, que os nerds tentam montar sua fraternidade. E era um filme que dentro do núcleo nerd tinha o desajustado, tinha o matemático, tinha o gay. Então você vê filmes mostrando filmes que agregavam muito, agregavam pessoas, juntavam as pessoas de todas credos, religiões, tinha judeu, tinha tudo, e eles faziam brincadeiras entre si sem ser uma coisa ofensiva. Hoje em dia tudo é mimimi, tudo é... Gente, era uma época tão melhor pra arte no geral e até pra conversar. E, gente, desculpa esse desabafo aqui, mas é o que eu vejo em relação a como a arte é tratada e como hoje em dia a gente está muito censurado em muita coisa. Depois, A Vingança dos Nerds, agora é um filme de Ed Murphy. Ed Murphy que hoje em dia está muito apagado, mas Ed Murphy teve sua época e, cara, ele aproveitou, porque ele teve muitos filmes bons. E um desses filmes que eu acho muito engraçado, até hoje, há pouco tempo eu vi recentemente,
Então, Um Príncipe em Nova York é um filme da época de ouro do Ed Murphy. Ele estava muito bem nesse filme. A história dele sendo o príncipe Akin de Zamunda, e ele tá para ser obrigado a casar com uma mulher que ele não conhece. Então ele pede ao pai, o rei de Zamunda, para fazer uma última viagem antes desse casamento, só que a intenção dele é arranjar uma noiva por amor. E nisso ele vai para Nova York e viver como um plebeu lá nos bairros pobres de Nova York. E cara, o filme é muito engraçado, o jeito como ele tenta se disfarçar, o, o, o jeito, os personagens que tem em volta. Ele vai trabalhar de um McDonald's, onde ele apaixona pela filha do patrão. É muito divertido. Tem uma ponta que é um assaltante da loja que é o Samuel Jackson. Olha só, o Samuel Jackson fazendo ponta na época. É uma participação muito rápida. Quem não repara nem conhece que é o Samuel Jackson. Cara, é um filme muito divertido. O pai do Akin, no caso do Rei de Zamunda, é a voz do Darth Vader. É o cara que faz a voz do Darth Vader, o Earl Jones. Eu esqueci o nome dele, mas é o cara que faz a voz. Eu vou botar o nome dele aqui em algum lugar no vídeo. É a voz do Darth Vader. E cara, é um filme muito maneiro, muito divertido, fez parte da minha infância, vi várias vezes, é divertido, é muito bem feito, a produção dentro da proposta dele é muito bem feita. E é uma história bem contada, é uma história simples, mas muito bem contada, uma história de amor, assim, uma comédia romântica. E, cara, é nostalgia, pra quem viveu a época, é nostalgia. Pra você que não viu na época, possa ver agora, pode não ser um filme tão grande e interessante, mas de toda forma é um filme bem feito e com certeza você vai ter ótimas risadas que me chamaram mais atenção, que marcaram mais essa minha infância e adolescência. E tinha muitos outros, mas essa primeira lista aí, eu espero fazer outras listas em breve, assim, se vocês gostarem dessas, quiserem conversar mais sobre filmes. Tem alguns até que eu não mencionei dentro da lista, que tá ali, só que eu não mencionei. Vamos deixar para uma próxima. Aí fala aí se você gostou dessa lista com esses filmes que eu mencionei, que eu indiquei aí. Se você já viu, se você não viu, se você gostou, se não gostou. E... Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.